Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula maravilhosa aqui com o Titio Kavirichi, onde a química é tão simples quanto passar um café e tão certeira como uma reação. E para a aula de hoje nós vamos trabalhar a parte dos modelos atômicos quânticos, né? Nós vamos chegar na ideia do modelo atômico atual. Então, entenda bem, essa ideia da quântica, a gente consegue aprofundar ela muito mais do que aquilo que eu vou passar para vocês. Por quê? Existem algumas bancas de universidade, algumas bancas de vestibular, que acabam cobrando esses assuntos de maneira mais incisivas. Então, por exemplo, existem cálculos que a gente pode fazer de maneira mais direta, tá bom? Mas aqui eu vou dar uma ideia bem de maneira geral para vocês, para que vocês possam utilizar em qualquer banca de vestibular que vocês forem fazer. Tudo bem? Então, bora começar a nossa aula. Galera, aqui nós temos uma visão geral, uma visão macro daquilo que eu vou apresentar para vocês, tá? E lembrando que a gente vai buscar o quê? O modelo atômico quântico, a ideia mais atual do modelo quântico. Então, nós vamos começar lá com a ideia de quem? Com a ideia de Bohr, tá? Então, Bohr, professor, mas existem alguns professores, existem alguns materiais que traz Bohr como não sendo modelo quântico e sim entrando no modelo clássico. Gente, Bohr é aquele cara que vai abrir as portas do meio quântico para a galera. Então ele é o cara que vai dar início a essa ideia da quântica voltada para a química. Lembrando, voltada para a química. Então eu costumo fazer a seguinte brincadeira. Sabe lá o Homem-Formiga que tem a sua vanzinha, que ele abre a porta e vá no mundo quântico? Quem está abrindo a porta para ele é Niels Bohr, tá bom? Então Niels Bohr ele vai idealizar essa ideia, ele vai sugerir essa ideia da quantização. Olha que coisa linda, a quantização. Então Bohr ele pega ali a ideia do efeito fotoelétrico de Einstein, pega a ideia de Planck, né? Pega ali o princípio de Planck. Então ele coloca essas ideias onde? No seu modelo atômico. Então, quais são as características deste modelo atômico? Ó, o átomo de Bohr ali, 1913, nós temos o elétron descrevendo órbitas. Galera, fica bem atento a essa pegadinha, tá? Por quê? Quando traz o modelo de Rutherford ele está associado à órbita. Modelo de Bohr a órbitas, ok? Toma cuidado porque isso pode ser uma pegadinha de vestibular. Então, se ele trabalhar modelo Rutherford e Bohr, tudo bem ser órbitas. Se ele trabalhar apenas modelo de Bohr, é órbitas, e apenas modelo de Rutherford é uma órbita, tá bom? Então, órbitas circulares em torno de quem? Em torno do núcleo, sem absorver ou emitir energia de maneira o quê? Espontânea. Lembre-se disso, tá bom? Então, um outro ponto é a questão das divisões das camadas. Então, nós temos as camadas KL, M, N, O, P, Q. Eu ainda posso dizer mais para vocês, eu posso falar o quê? Eu posso trazer a quantidade de elétrons que cada camada dessa pode ter. Então, a camada K, 2 elétrons, AL, 8, AM, 18, AN, 32, AO, 32, AP 18 e AQ 8. Lembrando que esses valores que eu estou apresentando a vocês são os valores máximos de elétrons para cada camada dessa, tá bom? Além disso, pessoal, algumas órbitas dessas vão possuir energia fixa, ou seja, a energia quantizada. Olha só que coisa maravilhosa, né? A energia quantizada. Então temos aí o início, né? Aquele momento da quantização, né? Aquele momento em que a gente coloca a parte do quântica dentro da química, tá? Então a gente também tem uma outra ideia aqui proposta por Bohr, que é o quê? Ao receber energia, o elétron salta para uma órbita mais externa. Então, ó, percebam bem, quando o elétron recebe energia, ele salta para uma órbita mais externa. Então, as órbitas mais externas têm o quê? Mais energia. E ao retornar a uma órbita mais interna, ele tem que fazer o quê? Tem que emitir energia, no caso, nós temos aí o salto quântico. Então perceba bem, quando eu tenho os elementos, nós temos aí átomos de um mesmo elemento, eles vão ter as mesmas características de energia, tá bom? Segundo aqui Bohr. E aí, quando nós trocamos esses elementos, nós trocamos átomos de elementos diferentes, nós temos camadas de energias diferentes.
Então, quando eu promovo esse salto quântico, eu vou emitir essa energia na forma de quê? Na forma de fóton. Então, é energia luminosa. Então, eu vou emitir cores diferentes. Então, é por isso que a gente consegue explicar que, ao queimar um sal de sódio, nós temos uma coloração meio amarelada, alaranjada ali, e ao queimar um sal de, por exemplo, de lítio, a gente vai ter a coloração mais puxada para o roxo. Então, a gente vai ter essa ideia do teste de chamas. Por exemplo, vou queimar o magnésio vai ter o quê? Coloração esbranquiçada. Então, por isso que a gente consegue ver os fogos de artifício daquele jeito tão bonito, né? É essa ideia de elementos diferentes têm camadas de energias diferentes, portanto, emitem fótons diferentes, né? Aí nós entramos na ideia do espectro luminoso, tá bom? Depois de Bohr, nós temos a ideia de Arnold Sommerfeld. Percebe que é bem próximo, né? 1916. Então, o que que Sommerfeld propõe para a gente? A primeira órbita do elétron, ela vai ser circular e as demais serão órbitas elípticas, tá? Então, sempre a primeira órbita do elétron, ela vai descrever o movimento circular. As demais vão ser elípticas. E observem, todas elas com o mesmo centro. Então, o que que ele acaba por perceber? Ora, a camada 1 ela só tem uma subcamada, ou melhor, a camada 1 só tem um tipo de órbita. Já a camada 2 é perceptível duas órbitas. Opa, se ele consegue perceber duas órbitas, então automaticamente existe o quê? Duas subcamadas dentro da camada. Então nós estamos falando o quê? Das subcamadas de energia, né? Aquelas subcamadas que a gente conhece lá do diagrama de Madelung, né? Que é o SPD, né? SPDF. Então, Sommerfeld é o primeiro a retratar uma ideia de uma possibilidade de quê? De subcamadas. Então, eu posso ter até subcamadas de energia, né? Até 4 subcamadas de energia, tá bom? Então, beleza, então. Depois de Sommerfeld, nós vamos para a ideia do quê? Do modelo atômico atual. E observe, o modelo atômico atual é uma construção de várias ideias. Então, o que, que nós vamos observar? O modelo atual ele é baseado na teoria dos orbitais, tá? Mais para frente eu vou explicar o que é o orbital para vocês. Além disso, ele vai ter o quê? Que a ideia é que a massa do átomo se concentra onde? No núcleo. Então eu trouxe essa tabela já pré-pronta para vocês para mostrar o quê? Como que é a massa, como que é a relação de massa e de carga, né? Observem, a massa do próton e a massa do nêutron é ali aproximadamente 1, né? 1 vezes 10 a menos 27. Já do elétron é 9 vezes 10 elevado a menos 31, ou seja, muito próximo de zero. Então a massa do elétron é o quê? Não tem relevância em relação à massa do nêutron e do próton. Por isso que a massa do átomo se concentra onde? No núcleo do átomo, tá? Então nós temos aí a carga do próton sendo positiva, a carga do nêutron sendo neutra e a carga do elétron sendo negativa. Beleza? Então, perfeito. Logo em seguida, nós temos a ideia de quem? De Louis Victor de Broglie, com o princípio da dualidade. O que diz o princípio da dualidade? Ora, o elétron ele pode se comportar como partícula e ora ele pode se comportar como onda. Ou seja, nós temos aí a ideia do quê? Da teoria onda-partícula, partícula-onda. Então, o elétron ele tem esse comportamento dual, tá bom? Além disso, nós também temos a ideia do princípio da incerteza, né? A ideia de Werner Heisenberg, lá em 1926. O que ele propõe? É impossível de se calcular a posição e a velocidade do elétron de maneira o quê? Simultânea. Ou você vai calcular a posição, ou você vai calcular a velocidade. Jamais você vai calcular os dois ao mesmo tempo, tá bom? E aí, a partir desse efeito da ondulatória, a partir de toda essa união desses conceitos, nós temos aí o conceito de orbital. Então, orbital vai ser o que para a gente? A região de maior probabilidade de se encontrar um elétron. Então, é uma região no espaço em que a probabilidade de se encontrar o elétron é o quê? Alta. Então, a gente vai ter pontos no átomo, pontos dentro da eletrosfera, que a probabilidade de encontrar um elétron ali vai ser muito maior, né? E aí surge na história o titio Schrödinger. Esse daqui foi um cara fenomenal, né? O que Schrödinger então propõe? Ele determina o formato dos orbitais a partir do quê? De uma equação matemática. E aí nós temos a equação de Schrödinger. Lembrando, pessoal, princípio da dualidade, princípio da incerteza e Erwin Schrödinger e o princípio de Schrödinger,
todos eles têm como nós calcularmos, tá? Além disso, das séries, né, de Bohr. Todos eles têm cálculos, mas lembrando, esses cálculos são voltados para bancas mais específicas, tá? Não bancas de maneira geral, ok? Então, daí nós temos a ideia dos orbitais atômicos. Essa imagem é muito interessante, né? Porque ele mostra o quê? Os orbitais atômicos, como que foi descrito por Schrödinger esses orbitais, né? O orbital do tipo S é uma esfera, né? O orbital do tipo P é como se fosse dois balãozinhos, né? Um junto do outro. E aí nós temos o orbital do tipo D e o orbital do tipo F, tá bom, pessoal? Então, professor, eu preciso saber desenhar isso? Não, você não precisa saber desenhar isso. Só se você for fazer uma prova bem específica, tá bom? Mas de maneira geral, a ideia de você conhecer isso daqui é interessante, tá bom? E aí, por fim, nós temos o nosso resuminho, né? Começamos lá com o modelo de John Dalton. Lembrando, o primeiro modelo é proposto por John Dalton, mas a primeira vez que o nome átomo aparece na história não é com John Dalton. Então, nós falamos do quê? Do átomo, uma esfera maciça, indivisível e indestrutível. Thomson, o átomo, é uma massa homogênea carregada positivamente com elétrons incrustados. Rutherford, eu tenho um núcleo positivo e uma eletrosfera negativa em que os elétrons estão que em órbita circular em torno do núcleo atômico. Bohr, a gente já tem mais de uma órbita, então nós temos até 7 órbitas. E por fim, a ideia do Schrödinger, que é a ideia dos orbitais. Tudo bem? Então, galera, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado, tá? Titio tá fazendo com esses vídeos com muito carinho para que vocês possam aprender de maneira simples e rápida ali, beleza? Então é isso, galera. Beijos em vossos corações, até mais, valeu, tchau, tchau, fui!